nações no Havaí, mas foi no Brasil que Deus marcou um tempo, um chamado claro, uma palavra específica. É tempo de construir. Construir escolas proféticas, alcançar crianças em situação de vulnerabilidade social, gerar livros, ensino e um legado para essa geração. Demétria tem vivido no Brasil, obedecendo a um propósito que vai além de fronteiras, um chamado que une fé, ação e amor por pessoas. Hoje, Deus nos conecta como igreja para juntos adorarmos, ouvirmos a sua voz e participarmos daquilo que Ele está edificando. E aí, vamos juntos adorar o Senhor? Meu Deus, minha irmã Demétria, deixa, vamos celebrar o nome do Senhor, vamos ficar de pé, meu Deus do céu, celebra mais alto. Meu Deus, gente, Espírito Santo aqui. Can you just lift your hands in the presence of Jesus? Oh. Será que você pode levantar as suas mãos na presença de Jesus? Oh, Senhor. Obrigada, Senhor. Você é lindo, Senhor. Obrigada, Senhor. Tua presença vale mais. Sua glória aqui. Sua glória aqui. Oh, sua glória aqui. Obrigada, Senhor. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Meu Deus, obrigada, Senhor. He's here, God. Ele está aqui, pessoal. Whatever you need is in this atmosphere. Tudo que você precisa está nessa atmosfera. Whatever you need is in this atmosphere. Tudo que você precisa está nessa atmosfera. Obrigada, oh, Senhor. I honor this house, Eu honro essa casa, the pastors, my friends, pastores, meus amigos, Simply's Church. igreja simples. But excuse me, he's here, so I must love on him. E me dá uma licença nesse minuto, porque ele está aqui, então preciso só amá-lo agora. And you can feel free to join me. E você pode ficar livre para se juntar a mim se você quiser. In this moment, we're not saying we need anything. Nesse momento nós não vamos dizer que nós precisamos de nada. We're just thanking him. Nós estamos apenas agradecendo a We're just Ele, giving him glory. dando glória a Ele. We're just loving on him. Estamos apenas derramando o nosso amor a In Ele. this moment, we will not be needy. Nesse momento nós não vamos ficar pedindo In por this coisas. moment, we will only honor him. Nesse momento tudo que fazemos é honrá-lo. Can you put more in my monitor? More of me, more of me. Obrigada, Senhor. Oh, he's here. Ele está aqui. It's in his presence that there's fullness of Na joy. presença dele que existe plenitude de alegria. Where there's life evermore. Onde existe vida eterna. In his presence, he heals. É na presença dele que ele cura. But we're not here just to say, heal me, Jesus. Nós não estamos aqui apenas para dizer me cura, We're here to Jesus. say we want you tonight. Estamos aqui para dizer nós desejamos a Ti essa Want noite. you tonight. Desejamos a Ti essa We noite. lay everything down Nós entregamos tudo at your feet. aos Teus pés. Aleluia, glória. Aleluia, glória.
expectations on Demetria tonight, God. Nós não estamos colocando as nossas expectativas na Demétria essa noite, Deus. We are expecting of you. Nós temos expectativas em Ti. And you already walked in the room. E o Senhor já entrou nessa sala. So we bow down. Então nós nos curvamos. We bow down. Nós nos curvamos. Oh, Senhor. Yeah, that's it. Just cry out to Him. Sim, aí só começa a clamar a Ele. Just cry out to Him. Clama a Ele. I need you. I need Eu you. I preciso de need you. Ti, I preciso de need Ti. you. I need preciso you. I de need Ti, you. I need you. I preciso de need Ti, you. I preciso need de you. I Ti, need preciso you. de Ti. We're hungry for you. Estamos famintos por We're Ti. desperate for you. Desesperados por Ti. Your Majesty. A Tua majestade. Your royalty. A Sua nobreza. We say, here we are, Nós Jesus. dizemos, eis-nos aqui, Here Jesus. we are, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Yeah, the atmosphere, He's already in it. Na atmosfera onde o Senhor já está. He's already in it. Ele já está aqui. He's already. I need my voice is hurting. He's already here. Ele já está aqui. He's already here. Ele já está aqui. He's already here. Ele já está aqui. Come on, just worship Him. Vamos lá, só adora You Ele. have to get on your knees. Se você precisa se colocar de You have joelhos. to lay on your face. Se você precisa colocar seu rosto ao chão. Heaven is already in the O room. céu já está aqui nessa sala. Whatever you need is in the room. Tudo que você precisa está nessa sala. The angels are already working on your Os behalf. anjos já estão trabalhando ao seu favor. So in this moment, Então nesse momento, we say, here we are. nós dizemos, eis-nos aqui, Deus. Holy. Tu és santo. You're righteous. Tu és justo. You're a miracle worker. Tu és aquele que opera milagres. You're holy. Tu és santo. You're Tu és righteous. justo. You're a miracle Tu és aquele worker. que opera milagres. Release your glory Libera tonight. a tua glória essa noite. Release your anointing Libera a tua tonight. unção essa noite. Purify us tonight. Nos purifica essa noite. Make us clean Nos tonight. faça limpos essa noite. Keep playing, keep playing. The spirit of intercession is in this room. O espírito da intercessão está nessa sala. The spirit of intercession is in this O room. espírito da intercessão está nessa sala. We're not just children tonight. Nós somos apenas filhos essa noite. We are ambassadors tonight. Nós somos embaixadores We are essa noite. intercessors tonight. Somos intercessores essa noite. And we pray tonight. E nós clamamos essa noite. We forget about ourselves tonight. Nós esquecemos de nós mesmos essa And we noite. lift Abbeville up to you, E Jesus. nós levantamos a família a ti, We lift Jesus. Brazil to you, Jesus. Levantamos o Brasil ao Senhor, We Jesus. lift the church to you, Jesus. Levantamos a igreja ao Senhor, Jesus. Purify your bride tonight. Purifica a tua noiva essa noite. Purify your bride tonight. Purifica a tua noiva essa noite. We don't need another sermon. Mas não precisa de mais um culto. We need the presence of God. Nós precisamos é da presença de Deus. Harameshi. Haramai. Hanamaisi. I promise you, if you just press in, Eu prometo pra você He'll fill you. que se você apenas pedir, Ele te encherá. Show. This isn't a show. Isso aqui não é um show. Don't look at me. Não olha pra mim. Begin to pray. Comece a orar. Look at Jesus. Olha pra Jesus. Begin to pray. Comece a orar. You have nothing to say. Não tenho nada pra dizer. Just begin to thank Him. Só comece a agradecer a Because Ele. He's here. Porque Ele está aqui. Harameshi.
We make room for you, Jesus. Nós abrimos espaço para Ti, Jesus. Not our agenda, Não a nossa própria not agenda. our song list, Não a nosso set de música. not our notes for the message. Não os nossos rascunhos para a We mensagem. make room for you. Nós abrimos espaço para Ti. Oh, Senhor. Thank you for being here tonight. Obrigada por estar aqui esta noite. Thank you for being here tonight. Obrigada por estar aqui esta noite. You get all the glory. Receba toda a glória. You're so beautiful. Tu és tão lindo. We could not live without you. Nós não conseguiríamos viver sem We Ti. cannot live without your presence. Não conseguimos viver sem a Tua presença. Make us clean, oh God. Nos purifica, ó Deus. Clean your church, oh God. Limpa a Tua igreja, ó Deus. The body of Christ around the world. O corpo de Cristo ao redor do mundo. Purify our hearts. Purifica os nossos corações. Help us get back to the altar. Nos ajude a voltar pro altar. Help us to live holy lives. Que vivamos vidas santas, Set apart. separadas. For your glory. Para a Tua glória. For your glory. Para a Tua glória. We want you tonight. Desejamos a Ti essa noite. Glória. Oh, your glory, yeah. Tua glória. Glória pra sempre. Forever, amen. Para sempre. Pra sempre, amém. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. You get the glory. Receba a glória. Pra sempre, amém. Santo, santo, santo. Sickness cannot stay in the presence of Jesus. Satanás não pode estar na presença de Jesus. Disease cannot stay in the presence of Jesus. Enfermidades não podem permanecer na presença de Jesus. Depression, you must leave this house. Depressão, você precisa deixar essa casa. Anxiety, you cannot stay. Ansiedade, você não pode permanecer aqui. Anxiety, you cannot stay. Ansiedade, você não pode permanecer aqui. Diabetes, you have to go. Diabetes, você precisa ir embora. Glória pra sempre, amém. Yeah, just let him breathe. Isso, só deixa ele soprar sobre você. His glory's here, His Ele glory. está aqui. Pastor. His glory's here, His glory's here. Come stand by your wife. His Pastor, você pode vir glory's here, His glory's here. Keep
worshiping. Continua adorando a Ele. Keep worshiping. Continua adorando. His glory is here. I don't have a prophetic word right A now. glória dele está aqui. Eu não tenho uma palavra His profética glory is específica. so strong. A glória dele é tão But I forte. just come into agreement E eu só entro em that you concordância will walk in wholeness. que você caminhará em That you will plenitude. walk in health. Você vai caminhar em That saúde. your body will align. O seu corpo vai ser alinhado With the word of God. com a palavra de And you will Deus. be Você a walking miracle. será um milagre Simply ambulante. amen. Woo. Glory, 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 glory. Santo, Santo. Guys, lift your hands this way and just say healing. Just start praying in the Spirit for those who are filled with the Spirit. Pessoal, só aponta as tuas mãos em direção a ela. E se você puder declarar cura, se você é cheio do Espírito, começa a orar em línguas agora. Healing Jesus, you are. Cura, Jesus. Tu You are a healing Jesus. You are a healing Jesus. és a cura, Jesus. You are a healing Jesus. Tu estás curando, Jesus. You are Rafa. Tu és Rafa. You are Rafa. Tu és Rafa. Oh, Senhor. Oh, wow. Yeah, don't stop playing, guys. Não Keep para de playing, tocar, keep pessoal. playing, Se não keep querem, playing. pode continuar tocando, continuar Keep playing. tocando. You're prophesying. Vocês estão profetizando. The glory of the Lord is in the musicians. Just keep playing. A glória do Senhor está sobre os You're músicos. releasing healing Vocês as estão you're liberando playing. cura. You're changing the atmosphere as you're playing. Vocês estão transformando a atmosfera enquanto vocês Yeah, don't tocam. wait for me. Just prophesy. Se não espera por mim, só começa a profetizar. He's already on you. Ele já está em você. The King of Glory is in this O Rei room. da Glória está nessa The sala. King of Glory is in this O room. Rei da Glória está nessa sala. Whatever you need is in this atmosphere. Tudo que você precisa está nessa You just need to atmosfera. receive it. Você só precisa receber. Jesus, we receive it. Jesus, nós We recebemos. see you as King of Glory. Nós tivemos como Rei da Your Glória. name is above every name. O teu nome está sobre todo nome. Your name is above every name. O teu nome é sobre todo nome. We lift you up. E nós te exaltamos. We lift you up. Nós te levantamos. Healing Jesus. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken in this body. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar nesse corpo. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken in this body. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar nesse corpo. I command this body to line up with the word of God. Eu comando a esse corpo se alinhe com a palavra de I Deus. command everything that's not right in the name of Jesus to go. Eu comando tudo aquilo que não está certo nesse corpo, vai embora agora. I speak to every organ in the name of Jesus. Eu falo a cada órgão em nome de Jesus. Like in Ezekiel. Like in Como em Ezekiel. Ezequiel, The prophet prophesied. o profeta profetizou. Dry bones come alive. Ossos secos vindo à I vida. speak to these organs. E eu falo a esses In órgãos. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Come alive. Se tornem vivos. Come alive. Vivos. Come alive. Vivos. The authority Com a autoridade of God Himself. de Deus o próprio. Wake up. Acordem. Wake up. Acordem. Wake up. Acordem. Wake up. Acordem. Every cell. Cada célula. Every blood vessel. Cada vaso sanguíneo. Come alive. Se torne In vivo. the name of Em Jesus. nome de Jesus.
A glória dele está sobre This você. will not be unto death. Isso não será para a morte. This will not be unto death. Isso não será para a morte. And I speak to the spirit of fear. E eu falo ao espírito do medo. I speak to the spirit of fear. Eu falo ao espírito do medo. You will not torment her. Você não vai atormentar essa mulher. You will not torment her. Você não vai atormentá-la. She is a woman of God. Ela é uma mulher de Deus. A woman of life. Uma mulher de A woman vida. of health. Uma mulher de Many saúde. ladies, many women E muitas mulheres will know who they are conhecerão, saberão quem elas são. because of the voice of God in her. Por causa da voz de Deus nela. I saw you setting tables. Eu vi você arrumando mesas. I saw a long table. Eu vi uma mesa muito, muito, muito grande. And I saw you sitting in the middle. E eu vi você sentado no meio. I saw it full of women. Eu vi essa mesa cheia de mulheres. And I saw you telling your story. Eu vi você contando a sua história. I saw you being vulnerable Eu vi você ficando vulnerável and sharing details. e compartilhando detalhes. And then I saw these women E eu vi essas mulheres crying, chorando, opening up. se abrindo. And I heard the Lord say, E eu ouço o Senhor dizer: I will use you to remove the mask. eu te usarei para remover as máscaras. I will use you, I will use you, I will use you. Te usarei, te usarei, te usarei. You cannot die, you cannot die. Você não pode morrer. Você You não have to pode live, you morrer. have to live. Você precisa viver, precisa Hey! viver. Oh. Yes, and I speak to her ovaries right now in the name of Sim. Jesus. E eu falo aos ovários dela em nome de Jesus. Function properly. Hey! Funcionem de maneira adequada. In the name of Jesus. Ah. Amém, amém. You can be seated in the presence of God. Você pode se assentar na presença de Deus. My God, can you feel him? Meu Deus, você consegue senti-lo aqui? He's here. Ele está aqui. He's with us. Ele está conosco. And he loves us. E Ele nos ama. Every single one of you. Cada um de vocês. His love is in the room. O amor dele está aqui nessa And it's sala. for you. E é pra você. No one Ninguém not going without love, feeling his love tonight. vai embora sem sentir o amor dele essa noite. No one. Nenhum. When he comes like this, Quando ele vem dessa maneira, it's on purpose. tem um propósito. It's not just for us to say, oh wow, we got goosebumps. Não é apenas para que possamos dizer, meu Deus, nós nos arrepiamos. No, it's for us to receive who he is. É para que nós possamos receber de quem ele é. To take communion with him. Para que possamos ter comunhão com ele. To understand what he did on the cross. Para entender aquilo que ele fez na cruz. Romans 1 talks about this. Romanos 1 fala sobre isso. That we have peace with God. Que nós temos paz com Deus. And Romans 5 also talks about this. Romanos 5 também fala sobre That isso. we have peace with God. Que temos paz com Deus. Because of what Jesus did on the cross. Por causa do que Jesus fez na cruz. And tonight, E essa noite, physically showed up ele fisicamente está aparecendo. in order for us to see who he is. Para que possamos ver quem ele é. But not just for us to lift our hands. Mas não apenas para que nós possamos levantar as nossas mãos. But to remember Para que você se lembre who he really is. quem ele realmente é. Not just somebody that can give us what we need. Não apenas alguém que pode nos dar aquilo que precisamos. But someone who died for us. Mas alguém que morreu por nós. And now we change our mindset. E agora nós mudamos a nossa mentalidade. Come like children begging anymore. Nós não entramos mais na presença dele como crianças We implorando. say, here we are. Nós dizemos, eis-nos aqui. And God, E Deus, if you could sacrifice your life for me, se o Senhor pode sacrificar a tua vida por mim, I choose eu escolho sacrifice my life sacrificar a minha vida for you. pelo Senhor. And the things that I walk through, E as coisas que eu passei, the things that are not easy, as coisas que não foram fáceis, the things that make me cry, as coisas que me fazem chorar, my emotions, as minhas emoções, all of it tudo isso is on purpose. tem um propósito. I'll lay it down Eu vou derramar as long isso, as you get the glory. contanto que o Senhor receba a tua glória. As long as you get the glory. Contanto que o Senhor receba a glória. This is what God is inviting us E into. é para esse lugar que Deus está nos convidando para estar. To remember, Para nos lembrarmos purify
para que nós possamos ser purificados. Because we are living in a season and a time Porque estamos vivendo numa estação e num tempo that the bride of Christ is bleeding. que o corpo de Cristo está sangrando. And God is saying, E Deus está dizendo: where are my children? onde estão os meus Where filhos? are my kids? Onde estão os meus filhinhos? Where are the ones Onde estão aqueles that will stop gossiping que vão parar de fofocar and get before me e vão se assentar diante de mim, in my presence? na minha presença? He's looking for us. Ele está buscando por nós. Will he find us? Será que Ele vai nos achar? Will he find us? Será que Ele vai nos encontrar? Every single one of you Cada um de are vocês. called. Vocês são chamados. It's not about Dimitri up Não é here. sobre a Demétria aqui em cima. You are called. Você é chamado. And there is someone who is broken, E existe alguém que está quebrado, who's waiting on you. que está esperando por você. And the enemy E o inimigo, would love to distract you ele vai amar te distrair with pain, com dor, with fear, com medo, with your own circumstances. com as suas próprias circunstâncias. And if he says, oh, I can distract them, E se ele diz: eu posso sim they'll distraí-los, only look at their circumstances. para que eles olhem apenas para as circunstâncias, They won't look at him. eles não vão olhar para ele. I'm already winning. Eu já estou ganhando se isso acontecer. And guys, Pessoal, if we will allow ourselves, se nós não nos I'm permitirmos, not saying that it's not real. eu não estou dizendo que isso não é real. What we walk through, O yes, que it's nós real. passamos é real, But he's bigger. mas Ele é maior. So go to him broken Então vá a Ele quebrado and lay your life down e derrama tudo isso so he can get the glory. para que Ele receba a glória. I can already see him on some of you. Eu já consigo vê-lo em alguns de vocês. He's anointing you. Ele está ungindo você. Some of you are going to start feeling the warmth of God on you. Alguns de vocês vão começar a sentir Some of you are going to start feeling peace. a paz de Deus em você. This is the Holy Spirit. Esse é o Espírito Santo. He's inviting you Ele está convidando to você another level. para um próximo nível. We can't live just regular Christian life. Nós não podemos viver uma vida cristã comum. We need to live supernatural lives. Precisamos viver vidas sobrenaturais. Lives laid down Vidas for His derramadas glory. para a glória dele. Lives laid down for His glory. Vidas derramadas para a glória dele. Meu Deus, that was not my message. Essa aqui não era a minha mensagem, But He's here. mas ele está aqui. And many of you E muitos de vocês need to understand precisam entender how important His presence is. quão importante a presença dele é. Living, Viver powerful, algo poderoso. sharper than any two-edged sword. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, please por favor, wake up. despertem. Wake up. Desperta. Be who you're called to be. Seja quem você foi chamado para Stop ser. arguing with one another. Para de ficar brigando entre si. Stop crucifying one another. Para de ficar crucificando uns aos outros. And start being the body of E Christ. começa a ser o corpo de Cristo. He's looking for you. Ele está buscando por você. A generation who knows their God. Uma geração que conhece o seu Deus. He's looking for you. Está buscando por você. A generation who will know their God. Uma geração que conhecerá o seu And Deus. how do you know Him? E como que você o conhece? It's like anyone else. É como com qualquer outra pessoa. How would you know them? Como é que você conhece alguém? You spend time with them. Você vive vida com essa pessoa. And many of us E muitos de have nós forgotten our first love. esquecemos o nosso primeiro amor. God help us. Deus nos ajude. The other day I was in my house and I was weeping. I was like, God, I don't understand. I don't understand what's going on in the body of Christ. Um dia desses eu estava chorando na minha casa e eu estava chorando ao Senhor dizendo: Deus, eu não entendo o que está acontecendo com a noiva de Cristo. And
then I started weeping because of my own things. E eu comecei depois a chorar por causa das minhas próprias coisas. And then I started asking God, God, why am I so sad? E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, por que eu tô tão triste? I know I'm human and it's okay to be human. It's okay. Eu sei que eu sou humana e tá tudo bem ser humano, tudo God, bem. why am I this sad? Mas eu perguntei, Deus, por que eu tô triste assim? And he said, my body is bleeding. E ele disse, Demétria, o meu corpo está sangrando. And I'm looking for my kids E eu estou buscando pelos meus who filhos, will purify themselves, que vão se purificar, who allow themselves to be clean, que vão se permitir serem limpos. and ask me E vão me pedir to create inside of them a clean heart para criar dentro deles um coração limpo. and to renew their spirit, E para que eu renove o espírito deles. to not have their own opinions. Para não ter as suas próprias They have opiniões. the opinion of heaven. Para terem a opinião do céu. So we must mature, my friends. Então nós precisamos amadurecer, meus Can you amigos. feel him? Você consegue senti-lo? He's here. Ele está aqui. He really is here. Ele realmente está aqui. Oh, Senor. Can we turn the lights on a little bit? Will that mess the audio? I mean, Será the que cameras and stuff? a gente No? pode acender um pouquinho as luzes ou isso vai atrapalhar a I just like transmissão? to see faces. Só gosto de ver rostos. Obrigada. Meu Deus, gente. Vocês lindas. Ou lindos, desculpa. I'm still learning. Eu ainda estou aprendendo. Oh, Senor. Really quickly, the sister that was leading worship, where are you? Bem rápido, a minha irmã que estava liderando a adoração. Yeah, come. Onde é que você está? I want you to stand. Não, eu quero que você fique aqui. Bem aqui, por favor. I was going to say come to the altar, but there's a reason you're supposed to stand Eu here. ia dizer para você subir no altar, mas existe uma razão que você precisa ficar aqui. Pode ficar aí. Vem aí. The Lord says, O Senhor daughter, diz, filha, I've allowed you to be a part of a crowd, eu permiti você fazer parte de uma multidão. but even when you weren't seen, Mas mesmo quando você não era vista, you cried out to me. você clamava a mim. The Lord says, E o Senhor diz, if you will allow me se você me to permitir only breathe through you, é apenas soprar através de if você, you will continue to be se sensitive, você continuar a permanecer if you sensível, will continue to walk before me se você permanecer caminhando diante da minha with a presença, burning heart, com o coração em the Lord chamas, says, o Senhor I will diz, change your world. eu transformarei o seu mundo. But God O says, Senhor diz, never forget nunca se esqueça where you came from. de onde você veio. Don't forget those moments Não esquece desses when momentos. you were a little girl. Quando você era uma You menininha were sitting with me. e você cantava He comigo. said, this is the moments Ele diz, esses são os that will momentos carry you. que vão te carregar. This is the moments Esses são os that you momentos will write from. que você vai escrever a God partir says, deles. Deus diz, You will write. você escreverá Songs. canções. I have a book in heaven for you. Eu tenho um livro no céu para você. A book full of songs. Um livro cheio de canções. And they belong to you. E eles pertencem a você. Some songs will be just for you. Algumas canções vão ser apenas para você. And other songs E outras will be canções for the body of Christ. vão ser para o corpo de God Cristo. says, never forget Deus diz, nunca se esqueça my presence. a minha Because presença. my presence will Porque carry a you. minha presença te carregará. Just stay right there. Somebody get behind her Só just in fica bem case. aí. Será que a gente pode ter alguém atrás dela só? Obrigada. Just let him breathe on you. Só He's deixa ele breathing all soprar over sobre you. você. Ele He's está on you. soprando sobre você. Yeah. Let him breathe on you. He's breathing on you. Deixa ele soprar sobre você. Ele está soprando sobre você. Yeah, don't touch her real quick. Não toca nela, só Yeah, just rapidinho, por favor. just in Só case she deixa. falls. Obrigada. Yeah, his presence is touching. He's A actually presença anointing you. dele está tocando você. Ele, na verdade, está te ungindo. It's a new anointing. É uma nova unção. This anointing is going to take you to a place Essa unção vai te levar para um lugar that you've never seen before. que você nunca viu antes. Guys, if you're a worship leader, a musician, if you sing, if you love music, not love music, but if you're a musician, I want you to stand as well. Pessoal, se você é um líder de adoração, se você é um músico, se você toca, canta, eu quero que você se levante no And seu just lugar, por lift favor. your hands and begin to receive. Comece a levantar as tuas mãos e a receber isso para você If you também. came to spectate tonight to see if I can prophesy, you can leave. Se você veio aqui para só observar, para ver se eu posso profetizar, você pode ir embora. Because the glory of the Lord is in this place. Porque a glória do Senhor está nesse lugar. And together, E juntos, we are going to allow His glory to come. nós vamos permitir que a glória dele And we will venha. not hinder.
E nós não vamos nos esconder. what God wants to do Não vamos tonight. atrapalhar aquilo que Deus quer fazer essa So noite. if you came to just spectate, Então, se você veio para ser um God espectador, bless you. We love you. Deus te abençoe, nós te But amamos. please do not hinder him. Mas, por favor, não atrapalhe o que Ele Do está not grieve fazendo. the Holy Spirit. Não atrapalhe o Espírito Santo. Do not grieve the Holy Spirit. Não atrapalhe o Espírito If you're a Santo. musician, just begin to love on him. Se você é um músico, começa só a derramar o seu amor sobre ele. It's a new oil Existe um novo óleo to play and to sing with heaven. para que você cante e toque com o céu. A new oil Um novo to óleo be refreshed from him. para que você seja refrigerado por ele. But the key and the secret is Mas a chave e o segredo são to be with him, que você esteja com to ele, know him, conhecer a ele, to walk with him. caminhar com ele. Oh, just receive this Só oil. recebe esse óleo. Eyes to see Olhos para ver what heaven is saying. o que and o play. céu está dizendo ao corpo. Yes, yes, yes. So beautiful. Yes, you Tão guys are lindo isso. prophesying. Vocês estão Yes, profetizando, não para, fica aí. So good. Yeah, just receive. Sim, só recebe, Just receive. só the glory of recebe the a Lord. glória do Senhor. Oh, yeah, that's good. É isso, muito bom. Just say, Jesus, here I am. Só diga, Jesus, eis-me aqui. I want your music. Eu quero as tuas músicas. I want your songs. Eu quero as tuas canções. I want your music. Eu quero a tua música. I want to play with the angels. Eu quero tocar com os I anjos. want to sing with the angels. Eu quero cantar com os I want to anjos. be connected to heaven. Eu quero ser conectado ao I céu. want to be connected to heaven. Quero estar conectado ao céu. Oh, yeah, new time. Sim, um novo tempo, novo tempo. Amen. Woo. If God is touching you, you can continue. Se Deus está tocando você, você pode permanecer no seu lugar. Meu Deus. It's already 9:20. Já é 9h20. Can I have 10 minutes? Pastor, posso ter mais 10 minutos? Yes, no, maybe. Sim, não, talvez. I'm black, you gotta talk to me. You gotta say it, I said it. Eu sou preta, o Senhor precisa se comunicar comigo, dar detalhes, eu gosto. It's true. You gotta Verdade, talk back to me. Eu gosto, o Senhor precisa me responder. Oh, so today, Então hoje, I was praying about tonight. eu estava orando sobre essa noite. And the Lord reminded me last night I was actually in, can you say it, Maria? Because I'm not going to say it E right. o Senhor me lembrou, noite passada eu estava em Petrópolis. Yes, I was there. Eu estava lá. And man, the Holy Spirit came in. E o Espírito Santo veio. And the Lord gave me a message about waiting. E o Senhor me deu uma mensagem sobre espera. And so while we went to bed very late, like 2 in the morning. Então a gente saiu de lá muito tarde, tipo 2 da And then manhã. we woke up at 7 o'clock to make sure we can get on the plane to get back here Aí a gente tonight. acordou 7 horas da manhã para pegar um avião, pra gente poder chegar a tempo hoje aqui. And while I was on the plane, I was E like, enquanto God, eu tava no avião, eu falei, Deus, what is it that you want to do? Just kind of being with him, talking with him. o que o Senhor quer fazer essa noite? Eu tava só assim na presença dele, conversando com ele. And he began to stir my heart E ele that começou a mexer no meu coração we que have to remember what he's already done. nós precisamos lembrar do que ele já fez. Sometimes we want the new, but we have to remember what he has already done Às for vezes us. nós queremos o novo, mas nós precisamos também lembrar aquilo que ele já fez por nós. And begin to give thanks for what he has already done. E começar a dar graças pelas coisas que ele já fez. What he's done in our lives. Aquilo que ele fez nas nossas vidas. And then he began to talk to me, Demetria, do you remember all the miracles that you began to see in Brazil when you came? Então ele começou a falar comigo, Demétria, você se lembra de todos os milagres que você começou a ver no Brasil quando você veio? And he started asking me different questions. E ele começou a me perguntar algumas perguntas. One of the questions was, do you remember like what it was like sitting on your mom's bed and the Holy Spirit coming and being with you guys? Uma das perguntas que ele me fez foi assim, você se lembra como era a sensação de sentar na cama da sua mãe e o Espírito Santo descer e estar com vocês ali? Like I can tell you many stories, but sometimes we know stories, but we forget what the feeling was. Eu posso contar aqui muitas histórias para vocês, mas muitas vezes nós temos essas histórias, mas nós esquecemos a sensação de como foi vivê-las. How many have accepted Jesus in their heart? Quantos aqui já aceitaram Jesus no seu Don't be coração? embarrassed, it's Não okay. fica com vergonha, tá tudo bem se você não. Do you remember what it was like Você se lembra como é que era? when you first asked him into your life? Quando você primeiro convidou ele para entrar na sua vida. Just take a moment right Só now. tira um momento agora. What it felt like. Como é que você se sentiu? My God, you Meu can like Deus! run through
through a brick wall. Você assim deu de cara com um muro. You felt like I'm Superwoman, I'm Superman. E aí você atravessou e você, eu sou um super homem, uma super mulher. My life has changed. A minha vida mudou. It's different. É diferente. Oh yes, Jesus came into my life. No. Remember. Sim, Jesus veio pra minha vida. Não, tira um tempo e lembra. And so when he was asking me this, I said, yes, God, I remember. Então quando ele estava me perguntando, eu disse, sim, Deus, eu me lembro. And when we remember, we can get to a place of understanding his voice. E quando nós trazemos a memória, nós chegamos num lugar de reconhecer a voz dele. Because then we'll begin to see where he was speaking in these feelings. When we have feelings, our feelings are real. It's good to have feelings. Porque então começamos a reconhecer o que e quando ele estava falando com os diferentes sentimentos e coisas que vivemos, porque sim, os sentimentos eles são bons. É I bom. believe God uses our feelings. Eu creio que Deus usa os nossos They sentimentos. just must come under the Holy Spirit. Eles só devem se submeter ao Espírito Santo, So they don't rule us. para que eles não nos governem. But God uses our 5 senses. Mas Deus usa os nossos 5 sentidos. This is why he gave us these 5 senses. É por isso que ele nos deu esses 5 sentidos. Because if we pay attention, Porque se nós prestarmos atenção, God speaks through our 5 senses. Deus fala através dos 5 sentidos. So I remember being probably like 10 years old, 11, 12. Então me lembro, eu devia ter uns 10, 11, 12 anos. Sitting on my mom's bed. Sentada na cama da minha mãe. And all of a sudden we would be praying. E de repente a gente estava We orando. would be worshiping. A gente estaria naquele momento adorando. The presence of Jesus would come so strong. E a presença de Jesus vinha tão forte. Meu Deus, gente. You would thought we were in, who was raised in the Pentecostal church? E assim, eu não sei se você foi, mas eu cresci numa igreja pentecostal. Quantos aqui? You would have thought the Holy Spirit came and slapped us, okay? Se você tá nesse ambiente, você imaginaria que o Espírito Santo veio e deu um tapa na nossa cara nessas horas. Foi desse jeito, forte I was assim. like, I'm so filled with you. E eu tava assim, eu sou tão cheia de Jesus. But that was the beginning of something he wanted to do in my life. Mas esse era o princípio de algo que ele queria fazer na nossa vida, na minha vida. Because that was the beginning of where the prophetic gift came to me. Porque aquele foi o princípio de onde o dom profético veio até mim. It had nothing to do with what I was doing, Não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. but it had everything to do with what I was doing. Tinha tudo também a ver com aquilo que eu estava fazendo. What I was doing on the regular is just lifting my hands, worship, that had nothing to do with it. O que eu estava fazendo natural, eu estava levantando as minhas mãos, estava cantando, isso aqui não tinha nada a ver. But the posture of my heart, because my mom was teaching us how to be in his presence. Mas a postura do meu coração, porque naquele momento a minha mãe estava me ensinando a gente a como estar na And it presença was his dele. presence that unlocked something E a presença dele que destrava algo. as a little girl inside of me. Como uma menininha dentro de mim. So I began to remember. Então eu comecei a trazer a memória. Oh yes, God, I remember how your presence came. Deus, eu me lembro como a tua presença veio. So now I can pray. Então agora eu posso orar. Holy Spirit, Espírito Santo, I remember eu me what it lembro was like como when era I was a little girl quando eu era uma and garotinha. your presence came. Na tua presença ela And I veio. want to feel that again. E eu quero sentir isso novamente. You too, E você também. if you will remember, Se você se lembrar, you can say, você pode dizer: Holy Spirit, Espírito I Santo, remember eu when. trago a memória Can you come again? de quando o Senhor veio. Será que o Senhor Oh pode my vir gosh, I can novamente? see him on some Eu of you. consigo vê-lo em alguns de vocês. Oh, he's touching you. Ele está tocando você. We have to remember. Precisamos nos lembrar. And this is a key E essa é a chave that will allow us que vai nos to permitir walk in the fullness caminhar na plenitude of who he de is. quem Ele é. Meu Deus. Obrigada. I love Maria. She's amazing. So as we remember, Então, à medida que nós lembramos, Revelation 19:10 says this. Apocalipse 19:10 diz assim: For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. The testimony of Jesus, O testemunho de Jesus, what he has done, aquilo que Ele já is fez, the spirit of prophecy. é o espírito da profecia. His voice can come É onde a voz dele pode vir. when you remember Quando você traz a memória and you testify e você of testifica what he's already done. daquilo que Ele já fez.
So tonight, Então essa noite I want to give some testimonies. eu quero dar alguns testemunhos. Because one of the key insights, Porque um dos insights das chaves, prophecy is not only about what God will do. a profecia não é apenas sobre o que Deus vai fazer. It is about declaring what Jesus has already done. É sobre declarar aquilo que Jesus já fez. And what he wants to do again. E aquilo que Ele deseja fazer novamente. So when the enemy tries to come in like a flood, Então quando o inimigo tentar vir como um enchente, God lifts up a standard, yes, Deus nos levanta em um lugar alto, but sim. you have authority. Mas você tem uma autoridade Begin to open up your para começar a abrir a tua boca begin to e prophesy. começar a profetizar. My God healed me this day. Se Deus me curou naquele dia, My God provided for me on this se o day. meu Deus proveu para mim naquele dia, To prophesy. você começa a profetizar. Remember. Se lembra. You must remember. Você precisa trazer a memória. You have to remember. Precisa se lembrar. So let's go. Então vamos. I want to share a couple of testimonies. Quero compartilhar alguns testemunhos. This testimony is going to activate Porque esses testemunhos vão ativar your faith. a tua fé. You ready? Você está pronto? So one of the testimonies, Então um dos testemunhos. I was literally, actually, let's do the latest one. Last night, Eu vou falar primeiro o mais recente, noite a passada. lady came up to me Uma moça veio até mim. and she says to me, "Oh my gosh." E ela disse pra mim, meu Deus. She said, "Can I just hug you?" Ela disse, eu posso só te dar um abraço? I'm like, "Sure." Aí eu disse, claro. She said 2 years ago, Ela disse, 2 anos you atrás. came to this church. Você veio pra essa mesma igreja. And when you came to the E church, quando você veio pra igreja, you didn't lay hands on me. você não impôs as mãos sobre mim. The atmosphere A atmosfera was so beautiful, full of Jesus. estava tão linda, cheia de She Jesus. said, "I had a disease. Ela disse, eu tinha uma doença. That I had constant pain, Que eu tinha dor constante, fibromialgia. chronic pain. Eu tinha uma dor It crônica. would never leave me." E não me deixava essa She dor. said, "But when I left the service, Aí ela disse, mas quando eu saí do culto, I went home eu fui pra casa and I couldn't believe it. e eu nem acreditava. I didn't even realize Eu nem percebi. I had no more pain Eu não sentia mais dor. because the testimony of Jesus Porque o testemunho de you Jesus, shared in the service aquilo que o Senhor compartilhou no culto, built my faith, me encheu de and the fé. atmosphere was full of the E glory a of the Lord. atmosfera estava cheia da glória do Senhor. Because it was full of the glory of the Lord. E porque estava cheia da glória do Senhor, She goes home ela foi pra and casa she's completely e healed. ela estava completamente curada. Your testimony O seu testemunho can change everything. pode transformar tudo. Your testimony O seu testemunho can change everything. pode transformar tudo. Let's read Psalm 77 and 11 really quick. Vamos ler Salmo 77, 11 bem rápido. But then I recall all you. have Mas done. então eu me lembro de tudo que o Senhor fez. Oh Lord, I remember your wonderful deeds as long as I live ago. Ó Senhor, eu me lembrarei dos teus maravilhosos feitos enquanto eu viver. Let's look at Psalms 105 and 5. Salmo 105, 5. It says, remember the wondrous works that he has done. Diz, lembrem-se das maravilhas que ele já fez. His miracles Seus milagres. and the judgments he has uttered. E dos seus juízos que pronunciou. As we begin to remember, À medida que nós começamos a nos lembrar, we'll begin to see the atmosphere change. começamos around a us. ver a transformação da atmosfera ao nosso redor. Meu Deus. Another one, you ready? Outro testemunho, você está pronta? I was in Fortaleza Eu estava em Fortaleza, at a women's conference, uma conferência de mulheres. and we worshiped God. E a gente só adorou a Deus. And the presence of God was so E strong. a presença de Deus era tão forte. We're like, thank you, Jesus. E eu estava assim, obrigada, Jesus. I leave the church. Eu saio da igreja. 2 days later, 2 dias depois, I get this text message. eu recebo uma mensagem. Hey, Demetria, Ei, Demétria, there was a lady that was in the room. tinha uma moça que estava no She had auditório. stage 4 cancer. Ela tinha câncer de estágio 4. She had stage 4 cancer. Estágio 4 de um câncer. She goes back to the doctor. Ela volta pro médico, A couple of days. alguns dias, 2 And the dias doctor depois. said, E o médico diz, I can't explain it. eu não consigo explicar. Where's your cancer? Mas onde é que está o seu câncer mesmo? I didn't lay hands on her. Eu não impus mão sobre ela. It wasn't about me. Não foi, era sobre mim. The atmosphere of Jesus. A atmosfera de Jesus. Now I shared those E quando eu compartilho isso, because when I was
much younger, I know I look 20. Thank you, Jesus. É porque assim, quando eu era bem mais nova, e eu sei que eu pareço ter uns 20 anos, obrigada, Jesus. But when I was much younger, Mas quando eu era bem mais one nova, of my spiritual fathers, um dos meus pais espirituais, I went to go visit him in his office. eu fui visitar ele no escritório que ele tinha. And he says to me, E ele disse pra mim, Demetria, Demétria, you are a farmer. você é uma fazendeira, What you want to see, uma agricultora, aquilo que você quer you ver, need to speak. você precisa falar. Now let me put context to this. Agora deixa eu dar um contexto Let me nisso. put biblical principle to this. Deixa eu colocar um conceito bíblico Some of nisso. you might have heard me say this. Alguns de vocês já me ouviram dizer isso. Genesis 1:1 says, Gênesis 1:1 diz, the beginning God created the heavens and the earth. no princípio Deus criou os céus e a terra. In the beginning, No princípio, God created, whoa, Deus criou. I can feel Holy Eu Spirit. consigo sentir o Espírito Santo. You guys need to understand who you Vocês are. precisam entender quem vocês são. You are sons and daughters of the Most High God. Filhos e filhas do Deus Altíssimo. And you are made in His image and E likeness. você é feito à imagem e semelhança So He dele. says, in the beginning, God created Então the heavens diz, and the earth. no princípio Deus criou os céus e a terra. And how did He create? E como ele criou? How did He create? Como que ele criou? He created by what He Ele criou pelo que ele spoke. falou. Meu Deus! Somebody's about to get it. Alguém está prestes a entender isso aqui? In the beginning, God created No princípio Deus criou literally the heavens and the earth. literalmente os céus e a terra. But how did He create? Mas como que ele criou? He created by what He spoke. Ele criou pelo que ele falou. Meu Deus, gente. So then, Então, in Genesis em Gênesis 1:26, 1:26, God says, Deus diz, let us façamos make man in our image and likeness. o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Let us Façamos make man in our image and likeness. o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. And in the E beginning, no princípio, God created Deus criou by what He spoke. por aquilo que ele falou. Then He says, Então ele diz, let us façamos make man o homem in our image à nossa imagem and likeness. e à nossa semelhança. Genesis 1:1. Gênesis 1, God says, Deus diz, in the beginning, no princípio, in the beginning, no the princípio, very first thing in the Bible, a primeira coisa da Bíblia, God created Deus criou by what He spoke. pelo que ele falou. Then He says, Então ele diz, let us façamos make man o homem in our image à nossa imagem and our e à nossa likeness. semelhança. In the beginning, No princípio, God created Deus criou what He spoke. pelo que ele falou. Then He says, Então ele diz, let us façamos make man o homem in à our nossa imagem and our e à nossa semelhança. You are made in His image and likeness. Você é feito à imagem e semelhança dele. So what you speak, Então o que você fala? you create. Você cria. Because His DNA is already inside. Porque o DNA dele já está dentro de você. Woo! Somebody's gonna get it. Alguém vai entender isso aqui? And you're gonna take this. E você vai pegar isso And you're gonna speak e você vai declarar the testimony of o Jesus. testemunho de Jesus. The testimony of Jesus. Testemunho de You're Jesus! gonna remember. Você vai se lembrar And you're gonna speak e você vai declarar the testimony of o Jesus. testemunho de Jesus. Meu Deus. Meu Deus. So now, Então agora I'm going to be obedient. eu vou ser obediente And you're going to speak e você vai falar, vai the declarar testimony of Jesus. o testemunho de Jesus. I love doing this with him. Eu amo fazer isso aqui com ele. There's one more thing I need to say to you. Tem mais uma coisa que eu preciso contar pra você. God began to speak to me even Deus last night. começou a falar comigo noite passada. The pastor's son asked me a lot of questions. O filho do pastor da igreja que a gente estava me fez muitas perguntas. And God began to talk to me. E Deus começou a falar comigo. And I was saying things that I haven't even talked about in a long time. E eu estava compartilhando coisas que eu não estava falando sobre já há muito I tempo. was sharing with him encounters that God had allowed me to experience. Compartilhando com ele encontros que Deus tinha me permitido And experienciar. as I was remembering, Enquanto eu trazia a memória, my spirit got excited. o meu espírito se animou. I was like, oh yes, Jesus. Aí eu disse, assim, I do Jesus. remember then. Eu lembro disso I naquela remember época. when you did this. Eu lembro quando o Senhor fez isso, quando o Senhor fez And aquilo. then God says, E Deus disse, then why do sometimes então por que às you vezes question você questiona because you're different? porque você é diferente? I encountered you the way I encountered you. Eu te encontrei da maneira que eu te encontrei. I made you the way I made you. Eu te fiz da maneira que eu te fiz. Because I have a plan for you. Porque eu tenho um plano pra And você. I'm going to use you the way I created you. E eu te usarei da maneira que eu te criei. So I feel like I need to tell somebody. Então eu sinto que eu preciso dizer pra alguém, You don't have to be
be a Demetria. Você não precisa ser uma You Demétria. don't have to be a Pastor Lucas. Você não precisa ser como o pastor Lucas. You don't have to be anyone else. Você não precisa ser ninguém. You just need to be the way God created you. Você só precisa ser da maneira que Deus te criou para ser. I'm a different kind of preacher. Eu sou um pregador diferente. I love Jesus and I love the presence of God. Eu amo Jesus, eu amo a presença de Deus. Sometimes I don't even preach Algumas vezes eu nem prego, because the presence of God comes in. porque a presença de Deus And I vem. just let Jesus do what he wants E eu to só do. deixo Jesus fazer aquilo que Ele quer fazer. And years later, E anos I depois, find out what Jesus really did in the atmosphere. eu descubro então o que Jesus realmente fez naquela atmosfera. And so listen, Então escuta, God created you Deus criou the way he você created you. da maneira que Ele te criou. Some of you Alguns de are going to be vocês prophet teachers. serão profetas, mestres. Some of you are going to be professors. Alguns de vocês serão professores. Some of you are going to be leaders. Alguns de vocês serão But líderes. it's not going to be in a church setting. Mas não vai ser sempre numa Some igreja. of you are going to be in the business arena. Alguns de vocês vão estar no mundo dos And negócios. God's going to allow you to prophesy there. E Deus vai te permitir profetizar lá. Some of you are going to be in board meetings. Alguns de vocês vão ter algumas And reuniões. God's going to change people around E you. Deus vai transformar as pessoas ao teu redor. So who are you? Então quem você é? Allow God to use you in that. Permita Deus te usar nisso. But remember Mas se lembra what he's already done. aquilo que Ele já So fez. we're going to do a little exercise. Então nós vamos fazer um pequeno exercício. He's here. Ele está aqui. Thank you, Holy Spirit. Obrigada, Espírito Santo. I want you to take 1 second. Eu quero que você tire um segundo. You can close your eyes if you want. Você pode fechar os seus olhos se você But quiser. I want you to think of one thing Mas eu quero que você pense em uma that coisa God has already done. que Deus já fez. Just one. Só uma. Just one thing he's already done. Só uma coisa que Ele já fez. There you go. Aí vai. And now I want you to begin to thank him E agora eu quero que você comece a agradecer a Ele for what he already did. por aquilo que Ele já Say it out fez. loud, Lord. Thank Diz isso em you voz alta, Senhor, that obrigado you already, por aquilo que o Senhor já... even if it's just waking you up this morning. Mesmo se é só te acordar nessa manhã. Oh my gosh, he already woke you up Ah, this meu Deus, morning. Ele já te acordou nessa manhã. You have fresh breath in your body. Você tem um sopro fresco de vida no teu corpo. My God, Meu Deus, my God. meu Deus. Remember, Se lembra. you want a prophetic word? Você quer uma palavra profética? Prophecy is Profecia the testimony of Jesus. é o testemunho de Begin to Jesus. remember. Começa a trazer a memória. Remember. Se lembra. Father, fill them up. Pai, encha-os agora. Let them remember Deixe que eles lembrem where anxiety has tried to come. onde a ansiedade tentou tomar conta. Your testimony O teu will wipe it testemunho away. vai lavar isso deles. Oh yeah. Ah, sim. Oh yeah. Sim. Oh yeah. Remember. Sim. Traz a memória. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Now I want you to say, Holy Agora- Spirit, Eu quero que você declare em alta voz, Espírito Santo, thank you obrigado. that you lead me to the truth of Jesus. Que o Senhor me leva à verdade de Jesus. Thank you Obrigado. that it's not by my might, not by my power, but by your Spirit. Porque não é pela minha força ou poder, mas é pelo teu Espírito. Yeah. Sim. Yeah. Sim. If you are a leader, a business leader, if you like have people either under you or I want you to stand where you could be a boss, you could be Se você é um líder, pode ser no mundo dos negócios, pode ser
em qualquer arena, se você tem algumas pessoas debaixo da sua liderança, talvez você é o chefe de alguém, eu quero que você se levante no seu lugar. If you have a business, Se você tem um negócio, just stand where you are. só se levanta no seu lugar. Father, I bless them Pai, eu os to abençoo be leaders para serem líderes that are full of your glory. que são cheios da tua glória. Now, guys, I want you to remember how it was when you first started. Agora, pessoal, eu quero que você comece a lembrar como foi quando você começou. When you first said yes. Quando você primeiro disse sim. The joy you felt. A alegria que você sentiu. Some of it might have been a little scary. Alguma parte disso talvez foi um pouco assustadora. But you were a dreamer. Mas você era um sonhador. You dreamt. Você sonhou. Oh, yeah. Sim. Whoa. Just remember. Só lembra. And now thank Him E agora começa a agradecer a that He's Ele. gotten you this far. Que Ele te trouxe até aqui. And that He's going to take you further. E Ele vai te levar ainda mais longe. Not for your own glory. Não para a tua própria But glória. for kingdom purposes. Mas por causa de um propósito do reino. For kingdom purposes. Por causa de propósitos do reino. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, yeah. Dream again. Assim, volta a sonhar. Dream again. Volta a sonhar. Wow. Dream again. Volta a sonhar. Oh, you're going to be able to dream again. Sim, você vai conseguir sonhar novamente. Yeah, you're going to be able to dream again. Sim, você vai voltar a sonhar. We submit leadership unto you. Nós submetemos a nossa liderança a Ti. No matter what area you are Não in as a importa leader. qual área que você esteja, se você é um líder. Yeah. Sim. You're going to dream again. Você vai voltar a sonhar. Yeah. Just receive that. Sim. Só recebe isso. Oh, I can see Jesus on many of you. Eu consigo ver Jesus em muitos de Some of you vocês. this week are going to actually have dreams. Alguns de vocês, essa semana, vocês vão ter sonhos. Yeah. Sim. I'm not talking about just writing dreams. I'm talking about physical dreams. Não estou falando só de sonhos que você escreve no papel. Estou falando de sonhos físicos. You're going to need to write those dreams down. E você vai precisar, então, escrever esses sonhos. Submit yourself every morning unto the Lord. Se submeta todas as manhãs ao Senhor. And let the testimony of Jesus testify. Deixe o testemunho de Jesus testificar. It will change your life. Vai transformar a sua vida. Transformar o seu mundo. Woo! Hallelujah. Just keep letting Him touch you where you are. Só continua deixando Ele te tocar aí onde você está. Can I pray for you? Posso orar por você? Kosunomi. Isabella. Father, I thank you for Isabella. Pai, eu te agradeço por Isabela. I thank you that you know her, you see her, Te you love her. agradeço que o Senhor a vê, o Senhor a Father, conhece, I o Senhor a ask ama. now, Pai, eu oro God, agora that you would cause grace to come. que o Senhor traga uma graça sobre ela. What the enemy meant for evil, Aquilo que o inimigo fez pro I mal, thank you that you're turning it around for eu good. te agradeço que o Senhor está revertendo pro bem Where dela. she's been disappointed, Ou nos lugares onde ela foi desapontada, eu oro agora that you would cause truth to come. que o Senhor traga a verdade à Every tona. lie Toda mentira that has been spoken over her, que foi falada, I declarada thank sobre you you're ela. breaking it. Eu te agradeço porque o Senhor está I quebrando. thank you that truth is coming. Eu te agradeço porque a verdade está Truth is vindo. being revealed. Verdade está sendo Father, revelada. I ask E Pai, eu that you oro remind her que o Senhor a how lembre loved she is o by you. quão amada ela é por You ti. love her. O Senhor a ama. You see her. O Senhor a vê. You know her. O Senhor a conhece. Então eu te agradeço, Deus, que o teu amor Cast away all fear. expulsa todo medo. O seu amor Cast away all expulsa todo medo. O seu fear. amor Cast away all fear. expulsa todo medo. Yeah, I just see the love of Jesus Sim, eu vejo o amor de Jesus covering you te like cobrindo a blanket como um cobertor. where you were disappointed. Nos lugares onde você foi God desapontada, says, I'm taking you out of that Deus diz, eu estou te tirando disso. because you can't live there anymore. Porque você não pode mais viver nisso You mais. cannot live in this space Você não anymore. pode mais viver nesse lugar. God says, now the choice is yours. Deus diz, agora a escolha é sua. You have to choose. Você precisa I escolher. won't stay here anymore. Eu não vou mais ficar aqui. I won't allow what happened in the past Eu não vou permitir aquilo que aconteceu no passado to cover where I'm going a cobrir os lugares para onde eu estou indo. or to cause me to stumble for where I want to go. Ou para me fazer tropeçar no caminho que eu estou Oh, tendo. yeah. Whoa. Sim. But I saw the Father Mas eu vejo o Pai cover you te cobrindo and give you new ideas. e te dando novas I don't know ideias. what you do, Eu não sei o que você but I faz, saw new ideas
Mas eu vi ideas novas coming ideias to you. vindo para você. Oh, your whole family. E a sua família inteira. Your family's on your heart. Sua família está no teu coração. Oh, he says, I got them. Ele diz, eu cuido deles. You're very, very talented. Você é muito, muito talentosa. Very gifted. Muito cheia de God's hand dons. is on your A life. mão de Deus está sobre a sua Oh, vida. new dimensions. Novas New dimensões. spaces with God. Novos espaços com Deus. Oh my Ah, gosh. meu Deus do And céu. have fun. Se diverte. Have fun. Se You're a diverte. fun person. Você é uma pessoa divertida. Se diverte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Okay, you may be seated if you want to. Você pode se assentar se você quiser. I'm going to prophesy over this side and then I'm going to prophesy over this side. Eu vou profetizar sobre esse lado e depois eu vou profetizar sobre aquele lado. Whatever makes sense, O que fizer sentido, grab it. recebe. Okay? Tá bom? What doesn't, O que não fizer, throw it away. joga fora. Might be for your neighbor. Talvez é pro teu vizinho aí do lado. Whoa. Sorry, he told me to go here first. Desculpa, ele falou pra eu vir aqui antes. If you have cell phones, you can record this if you want. Se vocês tiverem You can listen celular to aí this com later. vocês e quiserem gravar, se vocês quiserem. My spiritual mom taught me this. A minha mãe espiritual me ensinou isso. You can be in a group of people and God can have a word for a whole group of people. Você pode estar num grupo de pessoas e Deus pode ter uma palavra para esse grupo inteiro. So here we go. You ready? Então vamos lá, você está Father, I pronto? thank you for your sons and daughters. Pai, eu te agradeço pelos teus filhos e I thank you filhas. that you love them, you see them, you know them, Eu te you hear them. agradeço porque o Senhor os ama, os vê e os Father, I conhece. thank you that you're raising them for such a time as Eu this. te agradeço porque o Senhor está levantando cada um deles para um tempo como I esse. thank you that you're causing any fog in their minds to be gone. Eu te agradeço porque o Senhor está tirando todo tipo de névoa sobre a mente I deles. thank you that they're walking in new authority, Eu te agradeço porque eles caminham em nova autoridade, new health, uma nova new saúde, strength. nova força. And I hear the Lord say, son and daughters, E eu ouço o Senhor dizer, filhos e filhas, I heard you the first time. eu ouvi você da primeira And vez. like Daniel, Como Daniel. there was sorry for me. And like Daniel, Assim como Daniel, the principalities os principados tried to stop tentaram parar what I was trying to do for aquilo you. que eu estava tentando fazer por But você. the Lord says, Mas o Senhor many diz, of you muitos de have vocês prayed and fasted. têm orado e jejuado. Many of you Muitos de have vocês got before your face before me. têm derramado o seu rosto diante da And minha because you got presença. before me, E porque você esteve diante de because you mim, fasted, porque você jejuou, because you trusted, porque você the confiou, Lord says, o Senhor the diz, breakthrough, ao you're romper, going to see it fully você verá completamente in 2 months. dentro de 2 meses. Some of you, Alguns de It's vocês, necessary é for necessário you to walk through this process para que você tivesse passado por esse because processo, God is building character inside para of que you. Deus construísse um caráter dentro de Some of você. you, Alguns de God vocês, says Deus it's diz, very necessary foi muito for you necessário to walk through this process que você passasse por isso, por esse because processo. your family needs to see you walk through this. Porque a sua família precisava ver você passando por isso. Because some of them don't believe. Porque alguns deles não creem. But when I come through for you, Mas quando eu fizer acontecer por você, God says, Deus diz, some of your family members alguns dos membros da tua are família going to call you and say, vão te ligar e vão dizer, teach me about your me Jesus. ensina sobre o teu Jesus. Teach me how to walk Me with him. ensina sobre caminhar com Ele. Teach me how to be a son or Me daughter ensina of God. como ser um filho dele. And the other thing I A saw, outra coisa que eu vi, I literally saw renovations. eu literalmente vi renovações. I don't know who this is for. Eu não sei pra quem que isso é. Maybe more than one. Talvez é mais de uma I pessoa. don't know if this is spiritual or in the natural. Não sei se é no natural ou no But I espírito. literally saw renovations. Mas eu literalmente vi renovações. And I heard the Lord say, E eu vi o Senhor dizer, change the color. muda a cor. I don't know if this is a business proposal. Eu não sei se isso é uma proposta de He negócio. says, change the color. Ele diz, muda a cor. Because the color is going to make a change. Porque a cor vai trazer uma mudança. It's actually going to cause more people to come. Vai causar mais pessoas a virem. And the other thing I saw, E a outra coisa que eu vi, I saw in the renovations, eu vi nessas obras, renovações, I saw a contract eu vi um contrato that was causing the renovations to go slower. que estavam fazendo as obras ou as renovações ficarem mais devagar. And the Lord says, give me 3 days E o Senhor diz, me dê 3 dias. You and me. Só eu e você. together. Juntos. Give me 3 days. Me dê 3 dias. You and me together. Eu e você juntos. And I will show you E eu te mostrarei what to do o que fazer and what to say. e o que dizer. And everything will E change. tudo vai mudar. So Father, I bless Então, these wonderful people. Pai, eu abençoo essas pessoas lindas. Oh wow, somebody's actually really praying for
for their mother. Alguém aqui tem orado muito pela mãe. I hear the Lord say, Eu ouço o Senhor I dizer, have your mother, eu cuido da sua mãe. I have your father, Eu cuido do seu pai. but I have your mother. Mas eu cuido da sua mãe. And everything's going to E align. tudo vai se alinhar. Don't fear. Não tema. Don't worry. Não fica I am the preocupado. God Eu sou o that Deus covers you que te and cobre protects your e family. protege a tua The família. other thing I saw E a outra coisa que eu is vi I saw literally, you know when Moses put the blood on the doorpost? é que eu vi literalmente, sabe quando Moisés coloca o sangue no umbral das You portas? can read this in Exodus. Você pode ler sobre isso em Êxodo. I saw the blood of Jesus covering your houses. Eu vi o sangue de Jesus cobrindo a casa de I feel like this vocês. is for everybody, this part. Eu sinto que essa parte aqui é para todo mundo. I saw him covering your houses. Eu vi ele cobrindo a casa de vocês. And where the enemy has tried to come in to separate E onde o inimigo tem tentado entrar para trazer separação or to cause confusion in the home, ou para trazer confusão sobre o lar. I saw a peace. Eu vi I paz. saw the glory of God. Eu vi a glória de Deus. And I heard the Lord E say, eu ouvi o Senhor dizer: watch what you say and how you say it. observa o que você fala e como você fala. Even if you feel you have the right to say it. Mesmo se você se sente no direito de falar The isso. Lord says, because I'm trying to do something new in your family. O Senhor disse: porque eu estou tentando fazer algo novo na sua So you're família. going to have to be careful Então você precisa ter cuidado how you speak. de como você Because fala. I want to show my glory. Porque eu quero mostrar a minha glória. The Lord says this is not a war against them. O Senhor disse: isso não é um trabalho contra eles. This is the enemy Isso é o inimigo trying to cause separation. tentando trazer uma separação. Father, I thank you. Mas Senhor, eu te You agradeço bless your children. que o Senhor abençoa os teus filhos. São cheios da tua glória, of your love. cheios do teu And amor. you're protecting them and covering them. E o Senhor está protegendo eles e os cobrindo. The last thing, A última coisa. I literally saw joy coming to many of you. Eu literalmente vi a alegria vindo para muitos de vocês. It's almost as if you can't be excited É quase como se você não conseguisse mais ficar because a animado. lot has happened. Porque muito tem acontecido. And I saw joy coming back E eu to vi you. uma alegria voltando para você. The Lord says just begin to thank me, O Senhor gratitude. diz: só começa a me agradecer gratidão. And begin to read the Psalms E começa a ler salmos. in the Bible. Read the book of Psalms. Na Bíblia, lê o livro de Begin salmos. to thank God. E começa a agradecer a And Deus. even in the next week you'll see a change. E até mesmo próxima semana você vai ver uma mudança. So I bless that in your lives Então in Jesus' abençoe name. isso na sua Amém. vida em nome de Jesus. Amém. Father, I thank you for your sons and daughters. Pai, eu te agradeço pelos teus filhos e I filhas. thank you that you love them, you see them, you know them. Te agradeço porque o Senhor os vê, os conhece e os ama. I thank you that your hand is on them. Te agradeço porque a tua mão está sobre I thank you eles. haven't forgotten them. Eu te agradeço porque o Senhor não esqueceu The Lord deles. says, sons and O daughters, Senhor diz: filhos e this is a filhas, season of acceleration. essa é a estação da aceleração. Some of you Alguns de have vocês been on a pause. têm estado em uma pausa. And some of you have felt stuck. E alguns de vocês têm se sentido But paralisados. the Lord says, Mas o Senhor this is a diz: season of acceleration. essa é uma estação de aceleração. Not for you to feel like things are going so fast, Não para que você sinta que as coisas estão indo tão rápido, but for me to excel inside of you. mas para que eu possa ser excelente e acelere algo dentro de Because você. as I'm excelling inside of Porque à you, medida que eu sou excelente as dentro you're de você getting to know me even more, e você começa a me conhecer ainda mais, the Lord says, o Senhor diz: you're going to be surprised. você vai ficar surpreso. I don't know which one of you, Eu não sei qual de but vocês, something happened to your finances. mas algo aconteceu nas tuas I don't know if finanças. there was a business deal. Não sei se foi um acordo de I don't know if negócios. there was like a hospital bill, Eu não sei se foi uma conta de hospital, but it changed mas mudou your a sua finances. finança. And I heard the Lord say, E eu ouço o Senhor your dizer: faith in me a sua fé em mim is enough. é suficiente. Your faith in me A sua fé em mim is currency in heaven. é uma moeda no céu. God says, Deus diz: your faith a sua fé with me comigo is literally going to call a miraculous to happen. vai literalmente chamar o miraculoso a I saw acontecer. somebody knocking on your door giving you bread. Eu vi alguém batendo na sua porta e te entregando I pão. saw somebody giving someone groceries here. Eu vi alguém aqui entregando compras de supermercado para alguém. I saw somebody literally, God blessing them with a vehicle. Eu vi alguém literalmente abençoando uma pessoa com um veículo. I saw God blessing someone with new keys Eu vi Deus abençoando alguém com novas chaves for business. para You negócios. need a place to do your business. Você precisa de um espaço, um lugar para fazer I os seus saw God negócios. do that for you. E eu vi Deus fazendo isso por The other você. thing I A saw, outra coisa que eu I vi, saw God healing somebody's heart. eu vi Deus curando o coração de alguém. I don't think this
is like just emotions. Eu não acho que isso é apenas algo emocional. I feel this is in the natural. Eu sei que isso é no natural I don't know também. if it's somebody's family member or you, Eu não sei se é um membro da família ou se é você. but I saw God clearing the arteries. Mas eu vi Deus limpando as tuas artérias. And I saw God touching the doctors E eu vi Deus tocando os to médicos, give them wisdom. dando a eles sabedoria. Another person, I feel like you've been having headaches. Outra pessoa, eu sinto que você tem tido dores de And cabeça. God is saying, sons and daughters, E Deus diz, filhos e I'm going filhas, to touch your membrane. eu vou tocar a lembrança de Is that vocês. right? Okay, good. And then I also saw God E eu também vejo Deus begin to change somebody's skin. I feel like someone in this area has skin issues. começando a mudar a pele de alguém. Eu sinto que tem alguém nessa região, aqui nessa área, que tem problema de pele. And God says, I'm about to clear up your E skin. Deus diz, eu estou prestes a limpar a tua The pele. other thing I felt like God was saying Outra coisa que eu sinto que Deus está dizendo is that where the enemy literally stole for some of you. é que onde o inimigo literalmente roubou algo de alguns de I mean, vocês. like something very dear. Eu quero dizer algo bem especial para você. And the Lord says, not only will I give it back, O Senhor diz, não apenas eu vou te dar de volta but the isso, Lord says you're going to testify about this. mas o Senhor diz, Wow, I você can vai feel it. testificar sobre And isso. when you testify E quando about você this, testemunhar sobre isso, people are going to come pessoas vão vir and they're going to say, I want what you have. e elas vão dizer, eu quero o que você tem. I want the faith that you have. Eu quero a fé que você tem. And God says you're going to be a teacher of faith. E Deus diz, você será um mestre da fé. Many of you in this section Muitos de vocês nessa área are going to aqui be teachers of faith. vão ser professores da And you're fé. not going to, what we say in English, water down the gospel. E vocês não vão fazer o que a gente fala no inglês, a expressão é dissolver o It's evangelho. going to be with boldness. Vai ser com You're ousadia. not going to be afraid to speak. Você não vai temer falar. Wow, somebody in this area have been having fear to speak out loud. Alguém nessa área aqui tem tido algum medo de Oh falar my em voz gosh. alta. God says, don't worry, I have you. Deus diz, não se preocupe, eu cuido de I'm about to você. give you courage. Estou prestes a te dar And coragem. this courage E essa coragem is going to come now. vai Wow. vir agora. In Jesus' name. Em nome de The Jesus. courage of God. A coragem de Deus. The last thing I saw, A última coisa que eu vi. I don't know who or how many, Não sei pra quem ou pra quantos, but I saw some of you kneeling down in your room mas eu vi alguns de vocês ajoelhados no seu and quarto, saying, God, dizendo, Deus, you don't do this. se o Senhor não fizer isso, I don't know how we're going to survive. eu não sei como que a gente vai You sobreviver. don't do this. Se o Senhor não I fizer don't know isso, the next step. eu não sei o próximo God passo. says, Deus diz, I will do it, eu farei, but just know mas that apenas my saiba timing is perfect. que o meu tempo é E perfeito. em nome de Jesus. Amém? Amém. Can we stand really quickly? We're A gonna gente pode sing se this song and levantar. Pastor. Muito rápido, a gente vai orar eu, pastor. Meu Deus, gente. Glória a Deus. Let's sing. Meu Deus. Vamos cantar. Evelyn, what do you want to sing? Evelyn, o que é que você quer cantar? Isn't she beautiful? Ela não é linda? Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder e começar a declarar que o seu Deus é grande. Nós declaramos nessa noite quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O nome sobre todo nome, e sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Você pode declarar mais uma vez nome sobre todo nome. Nós declaramos sobre todo
criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo. E o teu povo, tu és santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Nós declaramos o teu nome é o mais alto, o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poder, só teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, só o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam. Santo, toda a criação tu és. Exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo, tua igreja, e o teu povo canta. Santo, sim, ao Rei dos Reis tu és. Santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Meu Deus, celebra o nome do Senhor.